Estou muito feliz de estar com vocês. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. E quero agradecer à igreja Agradezco a la iglesia KJ Family. KJ Family. Feliz é a ovelha que tem um bom pastor. Feliz es la oveja que tiene un buen pastor. Amém? Eu me identifico com a igreja hispana, Me identifico con la iglesia hispana porque vocês são alegres, porque ustedes son alegres, vocês contagiam, ustedes contagian, vocês comem bem. ustedes comen muy bien. Aqui está minha esposa, a pastora Samara, Aquí está mi esposa, pastora Samara. que vai estar com vocês na terça-feira e na quinta. Ella estará con ustedes el día martes y jueves. Não é sobre o que ela fala, é sobre aquilo que ela vive. No es sobre lo que ella habla, sino lo que ella vive. Eu vou contar um segredo para você. Le voy a contar un secreto. Os pastores estão aqui. Los pastores están aquí. No dia que vocês foram jantar lá na igreja, El día que ustedes fueran a cenar allá en la iglesia, vocês não viram a gente jantando com vocês. ustedes no nos vieron tomar la cena con ustedes. Ela arrumou a mesa, Mi esposa arregló la mesa. estava bonita, não estava? Estaba bonita, ¿verdad? Tinha um buffet, né? Tinha um buffet. Tenía un buffet. Você estava com o pastor Júnior Batista, que é o meu pastor. Usted estaba con el pastor Junior Batista, Isso. Mas você não viu a gente. pero usted no nos vio. Todas as pessoas que sentaram naquela mesa, Todas las personas que se sentaron en esa mesa, passou pela mão dela a lista. el pastor Passou pasó pela mão dela por a la lista. mano de él la lista. Só que ela não estava lá, Solo que ella, mi esposa, no estaba allá. porque a gente estava fazendo serviço lá embaixo. Porque estábamos haciendo el servicio abajo. Era véspera de ano novo, né? Era Acho que era. la espera de Año Era, Nuevo. né? Era véspera de ano novo. Era Então ela estava lá embaixo. servicio de Año Nuevo, estábamos abajo. E aí eu quero contar um segredo da minha esposa. Y ahí le quiero contar un secreto de mi esposa. Ela não fala de serviço porque está numa apostila. Ella no habla de servicio porque está en un libro. É um estilo de vida dela. Es el estilo de vida de ella. E naquele dia, Y en aquel día, o pastor Júnior disse: el pastor Junior dijo: Samara, sobe, Samara, sube, vem jantar ven a cenar com meus convidados. con mis invitados. Ela disse: Pastor Júnior, Ella dijo: Pastor me Junior, perdoe, mas eu não vou. discúlpeme, pero no voy. Porque nós temos uma equipe lá embaixo Porque tenemos un equipo de trabajo que abajo. está trabalhando desde cedo Están trabajando desde muy temprano para um evento que vai acontecer na igreja. para el evento que vendrá en la iglesia. Se a equipe que ela está trabalhando, Si con el equipo que yo estoy trabajando, ela não pode jantar, si ese equipo no puede cenar, então ela fica com a equipe. entonces yo me quedo con el equipo también. É muito. E isso se repete muitas vezes. Y eso es algo repetitivo. Às vezes termina o culto. Algunas veces finaliza el servicio Quando finaliza o culto, nós vamos arrumar a igreja y cuando finaliza vamos a arreglar la iglesia para um outro evento. para el siguiente evento. Porque existe uma equipe, né? Porque existe un equipo, ¿verdad? Aqui também existe. Aquí también hay un equipo de trabajo, ¿verdad? E o que acontece? ¿Y qué es lo que pasa? Todo mundo vai jantar. Todo el mundo se va a cenar, a almorzar en este momento. Isso, vai jantar. E nós ficamos lá na igreja. Van a comer y nosotros nos quedamos ahí en la iglesia. E aí ficamos 2, 3 horas da manhã. Y ahí nos quedamos como 2 o 3 horas más. E existem pessoas que 6 da manhã vão trabalhar. Y hay personas que a las 6 de la mañana van a trabajar. Existem pessoas que colocam as mãos, Y hay personas que ponen sus manos, mas não colocam o coração. pero no ponen su corazón. Tudo aquilo que você coloca as mãos e o coração, Todo aquello que usted pone en sus manos y en su corazón, você faz para Deus em secreto. usted lo hace para Dios en el secreto. E em secreto Deus vai te recompensar. Y el secreto, Deus vai te recompensar. Dios va a recompensarte en el secreto. Tudo aquilo que você fizer para Deus Todo lo que usted haga para Dios, no secreto, en el secreto, Ele vai te recompensar. Él te lo va a recompensar. Existem coisas que o homem não vai elogiar. Existen cosas que el hombre no va a elogiar Ninguém vai ver. y nadie lo verá.
nem os teus melhores amigos. ni tus mejores amigos. Existe coisa aqui na igreja que o pastor não sabe, Existen cosas aquí en la iglesia que el pastor no sabe, mas Deus, pero Dios, que está no secreto, que está en el secreto, Ele vai te recompensar. Él te recompensará. E é necessário você entender isso. Y es necesario que usted entienda esto. Um dia, Un día, o pai da minha esposa, el padre de mi esposa, ele é apóstolo de uma igreja muito grande em Manaus. él es el apóstol de una iglesia muy grande. E é muito difícil você ornamentar uma igreja grande. Y es muy difícil que usted pueda ornamentar una iglesia muy grande. Que isso, hein? Tecnológica, pai, tecnológica. Tecnología, tecnología. E a igreja grande é difícil de ornamentar. Y es difícil ornamentar una iglesia grande. E nós estávamos começando com voluntariado. Y estábamos empezando con voluntarios. E você sabe que existem pessoas que fazem com o coração, Y ustedes saben que hay personas que lo hacen con corazón, mas não tem a mão para fazer, pero no tienen las manos para hacerlo, porque falta experiência. que les falta experiencia. Existem pessoas na igreja que mal sabem encher o balão, Y hay personas en la iglesia que mal sabem encher um balão, que não sabem encher nenhuma. no saben inflar un globo. Tem gente na igreja que não sabe esticar um pano, Y hay personas que no saben cómo estirar un pañuelo, mas ela quer ajudar. pero esas personas quieren ayudar. Sabe aquelas pessoas que quer ajudar, mas atrapalha mais do que ajuda? ¿Sabe ese tipo de personas que quiere ayudar, pero en vez de ayudar, atrasa? Mas ela tá ali com o coração, Pero aún así ellas están ahí con un corazón, mas ela não tem a mão. pero no tienen sus manos. E aí o pai da Samara disse bem assim: Y ahí el padre de Samara dice: Samara, Samara, pode tirar essa ornamentação. puede tirar esta decoración. Não gostei. No me gustó. E a equipe ficou até 4 da manhã. Y el equipo se quedó hasta las 4 de la mañana. E ela chegou em casa chorando. Y ella llegó a casa llorando. E disse: Y dijo: o que eu vou falar contra o meu pastor? ¿qué yo puedo hablar contra mi pastor? Eu disse: vamos obedecer. Y dijo: yo voy a obedecer. E ela sentou com a equipe, Y ella se sentó con el fez equipo, outro projeto. hizo otro proyecto. Foi uma das melhores ornamentações do Y final do ano. fue una de las mejores decoraciones a final del año. Você tem que ter a mão, Usted tiene que tener sus manos, mas você também tem que ter o teu coração. pero también su corazón. Amém? Amén. Eu não vou ministrar sobre isso, mas Deus está tocando no meu coração para dizer para algumas pessoas aqui. Dios me está hablando a mi corazón para decirle a algunas personas aquí: As riquezas que Deus vai te entregar, las riquezas que Dios te entregará, talvez não esteja nas suas mãos, tal vez no están en sus manos, está no teu coração. están en tu corazón. Por estar no teu coração, Pero por estar en tu corazón, você não sabe fazer com as mãos, usted no sabe hacerlo con las manos, mas Deus vai levantar. pero Deus vai levantar Dios va a levantar pessoas que vão fazer com as mãos personas que lo harán con las manos e vão ser pessoas junto com você. estarán unidas con usted. Amém? Então é importante você estar atento. Entonces lo importante es que usted esté atento. Quantos empresários tem aqui? ¿Cuántos empresarios hay aquí? Estejam atentos. Estén atentos. Tem funcionário que não tem as mãos, Hay funcionarios que no tienen las manos, mas tem um coração. pero tienen el corazón. Mas tem funcionário que tem a mão, Pero hay funcionarios que tienen las manos, mas parece um perro pinche. pero parece un perro O pinche aqui. Aquele, um perro. vivo. Un chihuahua. Un perro chihuahua. Ele te ama. Él te ama. Ele te ama. Él te ama. Mas tem hora que ele quer. Pero tiene momento en el que él quiere agarrarte. Tem um coração, Tiene un corazón, mas não tem as mãos. pero no tiene las manos. É um perigo. Es un peligro. Ter as mãos, Tiene las manos, mas não ter o coração. pero no tiene el corazón. É um perigo. Es un peligro. Deus quer tratar a sua igreja Dios quiere tratar con su iglesia a fazer com o coração,
para hacer la comparación, e também ter as para mãos. hacerlo con el corazón y también con las manos. Você consegue me entender? ¿Usted puede comprender lo que le digo? Amém? Amén. De manhã eu ministrei uma palavra, mas agora nessa sessão eu queria muito a sua atenção. En la mañana ministré una palabra, pero ahora necesito de su atención. Salmo 51. Salmos 51. Vamos ler o Salmo 51. Vamos por a leer gentileza. Salmos 51. Aleluia, Salmo 51. Aí. Do versículo 10. Do versículo 10 adiante. Del versículo 10 en adelante. Isso. Leo. Isso. Vai lá. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amém. Deixa o versículo 10, por gentileza. Deja el versículo 10, por favor. A Bíblia diz, e conta a história sobre Davi. La Biblia cuenta la historia sobre David E existe duas estações na vida de Davi. y hay dos situaciones en la vida de David. Eu queria ministrar hoje sobre as duas estações, Quiero ministrar hoy sobre las dos estaciones a da escassez de la escasez e da abundância. y la abundancia. Talvez você vai se identificar com alguma delas. Tal vez usted se va a identificar con alguna de ellas. A estação da escassez La estación de la escasez na vida de Davi en la vida de David começa aqui, eu vou contar para você. y empieza aquí, se lo cuento. E disse Deus, disse Deus Dice Dios ao profeta Samuel: al profeta Samuel: vai até a casa de Jessé, vaya hasta la casa de Jesse, o belemita, el Belevita, o belemita, Benevita, enche o chofar de azeite. llena el chofar de aceite. Esse aqui. Este aquí. Enche o chofar de azeite. Llena el chofar de aceite. Escuta, uma pessoa me perguntou, Una persona me preguntó, eu tenho uma música chamada Chofar, tengo una canción que se llama El Chofar e eu quero contar o testemunho dela. y quiero compartir con ustedes el testimonio de esta canción. Eu sei que eu acho que está na live, né? Creo que estamos en vivo, ¿verdad? Então eu não vou falar o nome da pessoa, certo? No voy a hablar el nombre de la persona, ¿correcto? Existe um jogador muito famoso Existe un jugador muy famoso que passou por uma situação muito que difícil pasó por una situación muy difícil e ele ouviu a minha canção y él escuchó mi canción através de um equatoriano. a través de un ecuatoriano. Então o equatoriano cantava para ele: Entonces el ecuatoriano le cantaba esta canción em minuto, y en un minuto nuestra história cambiará. nuestra historia cambiaría. Deus sempre levanta o profeta Dios siempre levanta al profeta para falar comigo. para hablar conmigo. E ele estava passando uma dificuldade muito forte. Y este jugador estaba pasando una dificultad muy fuerte. E mês de setembro agora, Y en el mes de septiembre ahora de este año eu vou para Barcelona estaré viajando para Barcelona para gravar a música Chofar em espanhol. para grabar la música del chofar en español. O projeto desse jogador El proyecto de este jugador é encher um estádio. es llenar el É estadio umas cruzadas que nem o pastor Guilherme Maldonado faz. como esas cruzadas que el apóstol Guillermo Maldonado hace. E ele disse assim: Y él dijo: eu quero que você cante essa música. yo quiero que tú cantes esta canción. E eu quero que você toque chofar Yo no quiero estádio. que tú toques el chofar en el estadio. Você alcançou meu coração. Y eso tocó mi corazón. Vai alcançar o coração de muitas pessoas. Y alcanzará y tocará el corazón de muchas personas. A Bíblia diz La Biblia dice sobre o chofar. sobre el chofar. E eu quero explicar para você
esse instrumento aqui é o chifre do antílope. Quiero explicarle que este es el cuerno de un antílope. Se você observar bem, ele não tem emendas. Si usted observa bien, él no tiene Emendas. Ele é inteiro. uniones, es Isso. completamente entero. Aquele que tem união, Aquellos que tienen unión, não fique rindo, por favor. no se quede Mas é aquele que chama o gado. Ganado. ganado. Isso. Né? Sim? Ganado. Sim. Sim. O que chama o gado é o que tem união. El ganado. Oh. Ajá, cuando llaman al ganado para ordenarlo, Sí. es aquel shofar que tiene unión. No es un shofar. Otro nombre. Otro nombre, no es shofar, pero está unido como en pedazos. Pero esse não tem. Este no tiene unión, Ele é inteiro. es completamente uno. O que Deus começa, Y lo que Dios empieza, Ele termina. Él lo finaliza. Não tem emendas. No tiene uniones, no tiene remiendos, no tiene remiendos. Às vezes eu fico com medo de tocar o shofar, Algunas veces me quedo con miedo de tocar el shofar, porque o espírito maligno porque el espíritu maligno sai. sale. Dentro desse shofar, Dentro del shofar, para ele se tornar um instrumento, para que él pueda tornarse en un instrumento, derrama azeite nele se derrama aceite dentro para de él mortificar a carne. para poder matar la carne, La carne. sacar la carne. Isso. Toda vez que tocamos o shofar, Y toda vez que tocamos el shofar, todo espírito de carnalidade todo espíritu de carnalidad que opera na geografia que opera en la atmósfera cai por terra. cae por tierra. Faz tempo que eu não toco shofar. Hace tiempo que yo no toco el shofar. Eu peguei o meu shofar, até mandei ele. Yo agarré el shofar Eu peguei o meu y shofar, dei para uma outra pessoa. Porque é um instrumento muito sério. es un instrumento muy serio. Ele convoca para a guerra. Él convoca para guerrear. Imagina que Davi foi ungido. Imagínate que David fue ungido. Então eu queria falar para você das duas estações: Quiero hablarles de las dos estaciones, a escassez de la escasez e da y abundância. de la abundancia. A primeira estação da escassez La primera estación de escasez na vida de Davi, en la vida de David, tudo que Davi tinha todo lo que David tenía era óleo ungido na cabeça. era aceite ungido sobre su cabeza. Lembra que ele foi ungido com óleo, Acuérdese que él fue ungido con aceite, mas no outro dia pero al día siguiente ele continuou sendo a mesma pessoa. él continuó siendo una persona normal Para os seus irmãos, para sus hermanos, para a sua geografia. para su geografía. Mas o mundo espiritual Pero en el mundo espiritual já sabia quem Davi era. ya sabía quién David era. Escuta, Escuche esto. a estação La estación da escassez de Davi de la escasez de David era a estação que ele cuidava. era la estación que él cuidaba. Ele cuidava Él cuidaba das coisas do seu pai. de las cosas de sus padres. Era uma estação Era una estación que ele não tinha como se vestir. Ele não tinha o carro, ele não tinha roupa, ele não tinha comida. Era una estación donde él no tenía carro, no tenía buenas ropas, no tenía comida. Lembra que quando o profeta chega, Davi estava no campo. Acuérdese que cuando el profeta llegó, David estaba en el campo. É como se fosse, por exemplo, aquele teu amigo de infância, Como si fuera, por ejemplo, aquel tu amigo de la que infancia, você olha de longe. que tú lo ves de lejos Ele tem tudo, y tiene todo, mas você não tem nada. pero usted no tiene nada. Porque a estação é de escassez. Porque esa estación es la de escasez. Mas tudo que Davi tinha era o óleo ungido. Pero todo lo que David tenía era aceite ungido. Existem momentos na nossa vida Existen momentos en nuestras vidas que tudo que nós temos que todo lo que tenemos é o azeite na cabeça. es el aceite en la cabeza.
Se tem oração, tem azeite. Si tiene oración, tiene aceite. Se tem jejum, tem Si azeite. tiene ayuno, tiene aceite. Se tem prova, tem Si azeite. tiene pruebas, tiene aceite. Valorize a unção que você recebeu. Valore la unción que usted recibe. Porque a unção que você recebe, Porque la unción que usted recibe, você será honrado por ela. usted será honrado por ella. Tudo que Davi tinha era unção. Todo lo que David tenía era unción. Agora, expectativa é uma coisa, esperança é outra. Ahora, expectativa es una cosa, esperanza es otra. Riqueza é uma coisa, Riqueza es una cosa, prosperidade é outra coisa. prosperidad es otra cosa. Você precisa entender que na estação da escassez, Usted tiene que entender que la estación de la escasez, você não pode perder o óleo. usted no puede perder el aceite. Permanece com o óleo, Permanezca con el aceite, que é apenas uma estação, que solamente es una estación e vai passar. y pasará. Na estação do óleo na cabeça, En la estación del aceite en la cabeza, eu não sei aqui, yo no sé aquí, nos Estados Unidos, mas talvez de onde você veio. aquí en Estados Unidos, pero quizás de donde usted viene. Lá no Brasil acontece muito isso. Allá en Brasil pasa mucho Vamos eso. para a vigília, Vamos a la vigilia, o carro só cabe 5, en el carro solo caben 5 personas, mas coloca 10. pero pone a 10 personas en el carro. Na estação do óleo na cabeça, En la estación del aceite en la cabeza. eu não sei aqui, mas lá no Brasil, Yo no sé cómo es aquí, pero allá en Brasil marca uma vigília, lota. marca una vigilia lota. que esté llena. Que Enche. se llena la iglesia. Bando de doido, madrugada. Bando. Um monte de louco. Grupo de louco. Un grupo de personas locas por Dios en la madrugada. O tempo da estação, El tiempo de la estación, da escassez, de la escasez, nos faz lembrar do óleo da unção. nos hace recordar del aceite de la unción. Entenda Comprenda esto. que existem estações Existen estaciones que nos fortalece para viver o novo de Deus. que nos fortalecen para vivir lo nuevo de Dios. Vou te dar um exemplo. Te daré un ejemplo. Quantos de vocês ¿Cuántos de ustedes não tinham o que comer no outro dia? no tenían que comer para el día siguiente? Porém vocês oravam, Pero usted oraba, orava e Deus dava. y Dios le daba. Existem estações Existen estaciones que a oração era mais forte do que agora, que la oración era más fuerte en usted de lo que es ahora. porque você acabou de comer Porque usted acaba de comer lá fora, allá afuera, mas você já passou por um momento da sua vida pero usted ya pasó por un tiempo, un que momento en você su não vida tinha nem o que comer, que usted no tenía nada para que para comer. você comer você tinha que orar. Y para usted poder comer, usted Agora, tenía para que orar. comer, você não precisa nem orar. Ahora, para comer usted no tiene ni que orar. As estações da escassez La estación de la escasez fortalece a gente nos fortalece e nos ensina. y nos ejercita. Eu vou parar por aqui. Voy a parar aquí. Agora eu vou falar sobre a estação da abundância. Hablaré sobre la estación de la abundancia. A estação da abundância na vida de Davi La estación de abundancia en la vida de David foi muito boa. fue muy buena. Porque Davi chegou com queijo, com pão Porque David llegó con queso, con pan para os seus irmãos. para sus hermanos. Davi guerreou e cortou a cabeça do Golias. David guerreó y cortó la cabeza de Goliat. Deus estava com Davi, Y Dios estaba con David. mas ele não esqueceu Pero él no se olvidó do óleo na cabeça. del aceite en la cabeza. O que eu quero dizer com isso? ¿Qué les quiero decir con esto? Que hoje você está vivendo a abundância, Que hoy usted está viviendo en la abundancia, mas você não pode esquecer pero do usted óleo. no se puede olvidar del aceite. E o que você tem que fazer agora? ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer ahora? Você tem que se doar mais. Usted tiene que humillarse más
Você tem que se prostrar mais. Usted tiene que postrarse más. Você tem que investir mais tempo em oração. Usted tiene que pasar más tiempo en Você tem oración. que buscar mais. Tiene que buscar más. Hoje você vê a equipe da dança, tem sapatilha, tem tudo, tem vestes. Usted ve el grupo de danza, tiene zapatillas, tiene vestidos, tiene todo. Mas eu vou em igrejas Pero yo voy a iglesias que a menina não tem, é só o pezinho mesmo. que ahí no hay nada, solamente los pies, las manos. E elas ensaiam. Y ellas ensayan, ensayan y ensayan. Eu vou em igrejas que não tem a estrutura que tem. Voy a iglesias que no hay la estructura que hay aquí. E eles ensaiam. Y ellos ensayan y ensayan. Quando a gente tem, Cuando nosotros tenemos, nós temos que agradecer. tenemos que agradecer. Lembra Recuérdese que quando você não tinha, que cuando usted no tenía, você dizia assim: Deus, usted decía, Dios, se tu me der, si tú me das, eu vou te servir. yo te serviré. E agora, Y ahora, que tem? ¿qué tiene? O que você está fazendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? A estação da abundância La estación de la abundancia nos dá uma amnésia da gratidão. nos da una, Amnésia da gratidão. O Nos- esquecimento da gratidão. nos hace olvidar de la gratitud. Isso. Você não pode esquecer da gratidão. Usted no se puede olvidar de ser agradecido. Seja agradecido em tudo. Sea agradecido en todo. Nas pequenas coisas, seja En agradecido. las pequeñas cosas agradezca. Escuta, Escuche esto. Davi David foi rei. fue un rey. A promessa não anula a presença, La promesa no anula la presencia, mas é perigoso pero esto es peligroso. quando você está vivendo o tempo da abundância, Cuando usted está viviendo en el tiempo de la o tempo abundancia, da promessa, en el tiempo de la promesa, e você se afasta da presença. y usted se aparta de la presencia, É perigoso. es muy peligroso. É um campo perigoso. Es un campo peligroso. Eu posso ir fundo Yo puedo ir más profundo e dizer para você y decirles que quando você tinha uma empresa bem pequenininha, que cuando usted tenía una empresa bien pequeña, você vinha para os cultos, usted venía al servicio, você vinha para oração, usted venía a la oración, você ligava para o pastor usted llamaba al e pastor dizia: pastor, y le decía, pastor, conta comigo, cuenta conmigo, conta comigo. cuenta conmigo. Agora Ahora você está no outro nível, usted está en otro nivel, você está aqui em cima usted está encima e o pastor tem que estar ligando para você. y el pastor tiene que estarte llamando. E isso já é um sinal Eso ya es una de que a señal promessa de que la promesa está sendo maior do que a presença. está siendo mayor que la presencia. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Pastor, usted está siendo muy radical. Eu estou sendo realista. Yo estoy siendo realista. Tudo aquilo Todo aquello que te tira de Deus, que te separa de Dios, Deus tira de você. que Tú- Dios quita de ti. Todo lo que quita usted de Dios, Todo lo que Dios te quita, não, tudo Tu- que tudo. todo lo que te separa de Dios, Dios te lo quita. Eso. Entenda Entienda esto, que nada pode ser mais importante que a presença de Deus. que nada puede ser más importante que la presencia de Dios. A promessa La promesa se cumpriu. se cumplió. Deus foi fiel. Dios fue fiel. Deus foi bom. Dios fue bueno, ha sido bueno. E agora? Y ahora, O que você está fazendo? ¿qué es lo que usted está haciendo? Essa é uma palavra de uma reflexão. Es una palabra para reflexionar. Porque a estação que talvez você esteja vivendo agora Porque la estación que tal vez usted está viviendo ahora seja uma estação difícil. sea una estación difícil, Mas lembra, pero recuerde, se Deus mudou a história de Davi, si Dios transformó la historia de David,
improvável, improbable, o esquecido, el olvidado, o abandonado. el abandonado. Ele cuidava de Él ovelhas. cuidaba de ovejas. Deus também pode mudar a tua Dios história. también puede cambiar su historia. Agora, o que fazer quando Deus muda a nossa história? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios cambia nuestra historia? Nós temos a possibilidade Tenemos la posibilidad de intensificar a presença, de intensificar la presencia de Dios. mas o nosso coração Pero nuestro corazón vai se agarrando em tantas coisas se va quedando atrapado en tantas cosas que a gente esquece da presença. que olvidamos la presencia. A Bíblia diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. La Biblia dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Hoje é uma manhã, Hoy en la mañana, que já é tarde. ahora es tarde, Sim, hoje é uma tarde ahora, 1 hora de la tarde, que Deus marcou um encontro com você, que Dios marcó un servicio con usted, que Ele vai devolver que Él devolverá o seu coração para Ele, su corazón a Ele. a Él. E você precisa devolver o seu coração para Deus. Usted necesita devolver su corazón A a Dios. intenção hoje é você abrir o seu La coração intención de hoy es que usted abra su corazón para que Ele devolva a presença. para que Él devuelva su presencia. Escuta, Escucha, é um erro muito grande. es un gran error As pessoas, que las personas elas falam: não, a gente não perde a presença. dicen, no, nosotros no perdemos la presencia, Mas nós abandonamos. pero la abandonamos. Eu vou te dar um exemplo da presença. Te daré un ejemplo de presencia. Uma faca, Un cuchillo, se você não afia ele, si usted no afila el cuchillo, ele vai ficar abandonado, él se va a quedar ahí abandonado, fica enferrujado. ahí oxidado, se queda oxidado. Ele deixa de ser a faca, Él deja de ser un cuchillo por esto, mas ele está abandonado, pero está abandonado, pois não tem função, porque no tiene ninguna não función, corta mais. no corta más. Existem pessoas aqui Y hay personas aquí que Deus não usa mais, que Dios no las usa más. você já entendeu? ¿Alguien entendió? É necessário você voltar Es necesario que usted vuelva. às duas estações de Davi, Las dos estaciones de David, da escassez, de la escasez da abundância. y de la abundancia. Agora Davi é um rei. Ahora, David era un rey. Davi, o que Davi queria comer? ¿Qué es lo que David quería comer? Ele comia. Él comía lo que él quería comer. O que Davi queria vestir? Lo que David quería vestir, Ele vestia. él vestía. O que Davi queria, ele tinha. Lo que David quería, él tenía. A melhor coroa, La mejor corona, ouro, prata. oro, plata. Você se recorda de um menino que não tinha nada lá naquele campo, e agora você está olhando e vê um rei. Usted se recuerda de aquel niño que estaba en el campo, no tenía nada, pero ahora usted ve un rey. É uma outra coisa. Es otra cosa. São estações diferentes. Estaciones diferentes. Porém, Davi, ele começa: Pero David empieza, cria em mim, ó Deus, um coração puro. tenía un corazón puro. Cria em mim um coração Y puro. decía, crea en mí un corazón puro. E renova dentro de mim um espírito Y reto. renueva dentro de mí mi espíritu. Davi errou. David se equivocó. Davi pede perdão. David pide perdón E ele olha: y él ora. eu tenho tudo, Yo tengo todo, mas não tenho mais nada. pero no tengo más nada. Nada é mais importante que a presença. Nada es más importante que la presencia. Vai chegar um dia Llegará un día que você vai olhar o seu carro, que usted verá su carro, a sua casa, su casa, tudo que você conquistou, todo lo que usted ha conquistado. e você vai ter a noção Y usted tendrá la noción e entendimento y el entendimiento que nada é mais importante que a que presença. nada es más importante que la presencia. Davi olhou e disse: cria em mim, ó Deus. David
oró y dijo: crea en mí, oh Dios, coração puro. corazón puro. E renova dentro de mim Y renueva dentro de mí espírito reto. espíritu Reto. recto. Por favor, Senhor, Por favor, Señor, não me retires da tua presença. no saques tu presencia. Hoje é o dia que você vai voltar para a presença. Hoy es el día que usted volverá a su presencia. Davi teve coragem. David tuvo valor. Davi teve coragem. David era valiente. Mas Davi se prostrou. Pero David se postró. Ele se jogou no chão. Él se tiró al piso. E ele disse: nada é mais importante que a tua presença. Y él decía: nada es más importante que tu presencia. Eu não vou fazer apelo. Yo no voy a hacer llamada, no voy a llamar a nadie. Mas se você está entendendo essa palavra, Pero si usted está comprendiendo esta palabra, te acerca ao altar, feche os seus olhos. venga al altar y cierre sus ojos. Se meu amor primeiro, amor verdadeiro, escucha tu coração. Se aproxima a Ele, te aproxima da presença. Aproxímese a la presencia de Dios. És tão belo saber, és tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. O amor nunca falha, sempre. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, Abba. Amor nunca falha, sempre me abraças. Amor nunca falha, sempre me abraças. Levante as suas manos. Peço na igreja toda que se ponga de pie, por favor. Póngate de pie, por favor.